Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. A esta altura olhamos para a região no que respeita a casos de Covid-19. Ceia conta com 217 casos ativos, Gouveia soma mais 18 e Distrito da Guarda com 1.255 casos ativos. Relembramos que Oliveira do Hospital tem 21 casos ativos, 8 pessoas recuperaram e há mais 3 novos casos desde o último balanço. Tábua soma 24 casos ativos, já Arganil registra 81 infecções ativas. Vacina da AstraZeneca deverá ser armazenada em Coimbra. Um espaço de opinião, um espaço novo aqui na Boa Nova. António Campos, que diz que as grandes potências mundiais, em vez de utilizarem o seu poderio militar e económico, estão a utilizar a ciência e com um enorme êxito. Sobre o estado de emergência, quase 40 detidos por desobediência e 80 estabelecimentos encerrados. João Miguel Paes, eleito presidente da Juventude Popular de Oliveira do Hospital. Hoje assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A Rede Nacional acolheu 625 pessoas na segunda vaga da pandemia e hoje 9 distritos do continente estão sob aviso amarelo devido à chuva forte. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. O Concelho de Ceia tem, a esta altura, 217 casos ativos de Covid-19. Já o município de Gouveia registra um aumento de 18 novos casos. Todo o Distrito da Guarda tem ativos 1.255 casos ativos por SARS-CoV-2. Segundo o relatório da situação divulgado ontem pela Unidade Local de Saúde da Guarda, o Concelho de Ceia assinala um aumento de 75 novos casos e mais um óbito. No total, 217 casos encontram-se ativos. Desde o último relatório, Ceia foi o concelho com mais novos casos em todo o Distrito da Guarda. Conta agora com 366 casos acumulados e 6 óbitos desde o início da pandemia. Já o município de Gouveia sofre novamente o aumento de novos casos. Conta agora com 45 casos ativos, mais 18 do que no relatório anterior. No total, Gouveia tem 97 casos acumulados e 6 óbitos desde o início da pandemia. No Distrito da Guarda, em apenas 4 dias, registaram-se mais 227 casos positivos, 75 em Ceia, 55 na Guarda, 27 no Sabugal, 18 em Gouveia, 11 em Manteigas, 9 em Trancoso, 9 em Vila Nova de Foscoa, 7 em Almeida, 7 em Silurico da Beira, 3 em Figueira de Castelo Rodrigo, 3 na Menda, 2 em Fornos de Algodres e 1 em Pinhel. Na ULS da Guarda estão internadas 69 pessoas com Covid-19, são mais 8 e dessas 7 estão em cuidados intensivos, o aumento de uma pessoa. Registaram-se ainda 180 recuperados e 10 óbitos. Desde o início da pandemia, o distrito tem 2.954 casos acumulados e 70 óbitos. E tal como ontem já lhe demos conta, o número de casos positivos de Covid-19 no Concelho de Oliveira do Hospital desceu para 21. Assim informou ontem à tarde o município oliveirense na mais recente divulgação dos números relativos à pandemia no Concelho, divulgada então no Facebook. A autarquia presidida por José Carlos Alexandrino indica que a esta altura conta com 21 infecções ativas e um total de 81 recuperados.
Desde o último balanço feito na passada sexta-feira, o Concelho de Oliveira do Hospital registra 3 novos casos e 8 recuperações. O número de mortes associadas à Covid-19 no Concelho mantém-se em 3. A todas as pessoas que se encontram infectadas, o município oliveirense deseja uma rápida recuperação. Assim se lê na publicação, onde a autarquia apela à adoção de comportamentos responsáveis. Já o município de Tábua soma 24 casos ativos de Covid-19. De acordo com a autarquia, até ao momento 79 pessoas já recuperaram da doença e há a lamentar um óbito associado ao novo coronavírus. A autarquia, liderada por Mário Loureiro, informa que os dados foram disponibilizados pela Administração Regional de Saúde do Centro e que os casos ativos encontram-se a ser devidamente acompanhados pela Autoridade de Saúde Pública. Por sua vez, o município de Arganil registra a esta altura 81 infectados com Covid-19. Desde o início da pandemia acumula 125 casos, dos quais 42 já recuperaram e 2 perderam a vida. Na página de Facebook, a autarquia, presidida por Luís Paulo Costa, relembra que os dados são facultados pela Administração Regional de Saúde do Centro, também pela Comissão Distrital de Proteção Civil. O município relembra que a população de Arganil integra a lista de concelhos de risco muito elevado de propagação do novo coronavírus, por ter registrado o número de infectados entre 480 e 960 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. A vacina contra a Covid-19 de AstraZeneca deverá ser armazenada numa antiga fábrica na zona industrial de Coimbra. A notícia foi avançada ontem pela SIC Notícias, que adianta ainda que o laboratório farmacêutico já acordou com Portugal a realização do transporte para a fábrica portuguesa. A vacina é uma das que apresenta menores dificuldades de armazenamento e transporte, tendo em conta que tem de estar no ambiente entre os 2 e os 8 graus Celsius, a partir de muitos outros medicamentos. É de recordar que há outras vacinas contra o novo vírus, como por exemplo a Pfizer, que necessita de estar conservada a temperaturas negativas, requerendo condições especiais de refrigeração. Ainda sobre o mesmo assunto, até chegarem a Portugal, a responsabilidade de transporte de todas as vacinas será das farmacêuticas produtoras. Este transporte será realizado através dos canais habituais do Circuito Internacional do Medicamento. Quanto ao plano de vacinação, Portugal tem desde a semana passada uma comissão que irá tratar de toda a logística e dos critérios de distribuição das vacinas. E a Rádio Boa Nova inicia hoje um novo espaço de opinião com a visão de António Campos sobre o atual momento. Esta quarta-feira, o conhecido oliveirense destaca a mobilização das grandes potências mundiais que, em vez de utilizarem o seu poderio militar e económico, estão a utilizar a ciência com enorme êxito na produção da vacina contra a Covid-19. A preocupação de António Campos recai no movimento de negacionistas da ciência que podem pôr em risco o êxito da vacina. Sr. Engenheiro António Campos, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Falamos sobretudo também devido ao atual momento, porque passamos a pandemia da Covid-19. Como é que o Sr. Engenheiro tem olhado para os últimos tempos e para toda esta situação que nos está a afetar a nós e ao mundo? Bem, isto é de facto um problema que nenhum de nós pensava passar por este momento trágico da humanidade. Mas, de facto, neste momento as grandes potências mundiais, em vez de utilizarem o seu poderio militar e económico, estão a utilizar a ciência e com enorme êxito, o que nos permite ter a esperança de, a curto prazo,
termos a pandemia assassina dominada. Portanto, falamos concretamente da desejada vacina, não é? A vacina é de facto um êxito histórico. Não há na memória da humanidade tão rapidamente se tenha conseguido uma vacina para um vírus que, aliás, a natureza e a história têm ao longo do século espalhado pelo mundo. Mas desta vez há um recorde. E há um recorde onde as grandes potências todas se empenharam em rapidamente conseguiram uma vacina. O que me preocupa com o cidadão são aparecer grandes movimentos organizados a nível não só nacional como internacional de negacionistas da ciência, o que vão impedir, porque a taxa de vacinação tem que ser elevada para termos êxito no domínio da pandemia. Ora, esses irracionais, que são sempre irracionais, e o mundo, aliás, teve sempre uma certa percentagem de irracionalidade, podem pôr de facto em perigo o grande êxito obtido com a vacina. Sr. Engenheiro, portanto, são boas notícias estas de várias vacinas que têm vindo a ser experienciadas e que possamos que a partir do próximo ano já cheguem ao nosso país e a situação, e ao mundo, não é? A situação se controle, mas preocupam então os negacionistas que podem de alguma forma então pôr em causa esta evolução? Sim, porque é preciso chegar a uma percentagem de vacinação superior a 70% para podermos conseguir dominar a pandemia. Ora, os grandes movimentos negacionistas que a gente vê, criamos agora um outro problema. Conseguindo um êxito monumental da ciência, que é o aparecimento da vacina, surge-nos agora a racionalidade humana, que aliás a grande tragédia da humanidade foi sempre provocada por irracionais. E, portanto, podemos pôr em causa, de facto, o grande êxito que obtivemos. A ciência obteve. E que as grandes potências, pela primeira vez, se empenharam todas elas. Todas, desde os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Inglaterra, todos se empenharam, de facto, e desta vez não é uma coisa para explorar o mundo ou a humanidade. Desta vez a vacina é, de facto, um grande serviço prestado à humanidade. Sr. Engenheiro, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos espaços na Rádio Boa Nova. Falaremos mais adiante também, sobretudo, e claro está, certamente sobre a situação da pandemia, mas também de outros assuntos que possam marcar a atualidade. A Rádio Boa Nova, que inicia hoje um novo espaço de opinião com a visão de António Campos sobre o atual momento. Esta quarta-feira, o conhecido oliveirense que destaca a mobilização das grandes potências mundiais na produção da vacina contra a Covid-19. Ainda sobre a pandemia, durante o quarto e anterior estado de emergência que vigorou entre a meia-noite do dia 9 de novembro e as 23h59 do dia 23, a GNR e a PSP detiveram 39 pessoas pela prática de crimes de desobediência. Na reunião de ontem da estrutura de monitorização do estado de emergência, sob a coordenação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi feito um balanço da atividade da GNR e da PSP durante este período. Neste período, então, o Ministério da Administração Interna informa que 80 estabelecimentos foram encerrados e 5 atividades foram suspensas. Dos 39 detidos, 13 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 1 por desobediência ao encerramento de instalações, 3 por desobediência à venda e consumo de bebidas alcoólicas, 9 por desobediência às regras de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares, 1 por desobediência às regras relativas à atividade física e desportiva, 6 por resistência ou coação sobre funcionário, 5 por desobediência ao dever cívico de recolhimento e mais 1 por desobediência às regras de encerramento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços em concelhos de elevado risco de contágio. A GNR e a PSP, no âmbito da sua intensa atividade de sensibilização, vigilância e
fiscalização junto da população. Executaram também 450 autos de contraordenação, 97 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, 83 por incumprimento do uso de máscara para acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, 77 por incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras em estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos, 66 por incumprimento de horários, 54 por incumprimento de observância das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público, 51 por incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras nos transportes públicos. Somam-se a estas mais 9 por incumprimento da realização de celebrações e eventos que impliquem uma aglomeração de mais de 5 pessoas, 8 por incumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima nos transportes públicos e mais 5 por incumprimento das regras de venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou postos de abastecimento de combustíveis e após as 20 horas em estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados. João Miguel Paes foi eleito no passado dia 21 presidente da Juventude Popular de Oliveira do Hospital. A nova Comissão Política Conselhia da Juventude Popular de Oliveira do Hospital foi eleita em plenário conselhio para o próximo biênio 2020-2022. Nos últimos meses, face ao antigo presidente João Duarte ter assumido o CDS Partido Popular em Oliveira do Hospital, a nova comissão começou de forma interina e interna a estruturar a equipa que agora é recém-eleita. Em comunicado enviado à Boa Nova, a JP refere que conta com uma equipa pluridisciplinar com alguma experiência coesa e cheia de sangue na guerra, tendo em conta o trabalho subjacente conhecido que a JP tem desenvolvido pela sociedade oliveirense, privilegiam de uma espinha dorsal de anteriores comissões políticas, não descurando da necessária renovação geracional que se impõe numa instituição juvenil. Segundo a JP, é necessário urgentemente um plano conselhio que coloque em agenda os jovens, que perceba os seus anseios e preocupações, um plano que pense em soluções para cuidar das florestas, dos rios, das terras e que possa rentabilizar economicamente essas matérias-primas de forma sustentável, que pense hoje mais do que nunca numa política ecológica e que se preconize um projeto para o ordenamento do território oliveirense organizado e planeado com as suas necessidades do futuro. Um plano para as novas gerações de Oliveira do Hospital, motivado por uma geração de Oliveira do Hospital, assim refere a JP em comunicado enviado à Boa Nova. A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica acolheu 625 pessoas na segunda vaga da pandemia e fez de mais de 12 mil atendimentos, tendo havido ainda 150 pessoas que conseguiram terminar o processo de autonomização. Em declarações à agência Lusa, por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, em que o Governo divulga uma nova campanha contra a violência doméstica, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade revelou que nesta segunda vaga da pandemia, entre 28 de setembro e dia 8 de novembro, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas acolheu 625 pessoas, entre 309 mulheres, 304 crianças e 12 homens. Além disso, segundo Rosa Monteiro, foram feitos mais de 12 mil atendimentos, o que significa que, em média, a rede fez quase 303 atendimentos por dia ao longo destes 41 dias contabilizados. Entre os mais de 12 mil atendimentos feitos neste período, a Secretária de Estado salientou que 503 deles eram situações novas que chegaram pela primeira vez às equipas. Os dados mais recentes do Governo revelam que a violência doméstica já matou 20 pessoas até o dia 19 de novembro, 16 das quais mulheres. As participações de crimes de violência doméstica cresceram entre julho e setembro, com mais de 8 mil ocorrências participadas à PSP e GNR. Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência, confirmou esta quarta-feira que tem-se registrado um aumento da procura de apoio
nesta segunda vaga. Em declarações à SIC Notícias, a governante realçou que desde o surto que começou no país, o governo reforçou a capacidade de resposta de apoio às vítimas de violência doméstica, lançando, por exemplo, novos canais de comunicação de denúncias, a linha SMS 3060, ou através de contactos realizados pelas autoridades a mulheres que já tinham feito denúncias. 9 distritos do Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e com granizo e ainda trevoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Porto Alegre vão estar sob aviso amarelo até às 15 horas de hoje. O Instituto emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Faro, Beja e Setúbal até ao meio-dia devido à previsão de vento forte também com rajadas até 80 km por hora. O Concelho de Oliveira do Hospital está também sob aviso amarelo, conta com a temperatura a oscilar entre os 7 graus de mínima e os 11 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Eu estou de regresso às 15 para atualizar consigo a informação de âmbito local e regional e sempre olhar para o país. Fique desse lado, fique na nossa companhia. Boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.